Esta noite, já é noite. Primeiro São João 15. Vamos ficar em pé em nome do Senhor, enquanto vocês... Quem quiser falar comigo, eu estou aqui para ouvir tudo que você tem a dizer para mim. Toda a sua necessidade. Se você for embora com interrogação, é um problema entre você e Deus, porque eu estou aqui e eu tenho os dois dinheiros para isso. Quando fala os dois dinheiros, você quer saber o que é os dois dinheiros? É a Bíblia, é a mensagem. Você quer saber melhor ainda? Leia a parábola do samaritano. O samaritano que socorreu o acidentado, o levita passou, não deu atenção, talvez estava com muita pressa. Passou, o sacerdote também não deu atenção para o homem que estava ferido, quase para morrer. Aí vem um samaritano e faz aquilo, né? Desceu do seu cavalo, colocou na sua cavalgadura o acidentado, levou para uma estalagem, mandou cuidar dele e pagou as despesas. Aí você lê no fim da frase, ele deu 2 dinheiros e disse: quando eu voltar, se esses 2 dinheiros não for suficiente, eu pagarei o que ele consumia aqui, eu pagarei o que ele, na verdade, vai ficar devendo. O Senhor Jesus, ele é o homem dos 2 dinheiros. Quando ele voltasse, o que era para ser completado, ele completaria. Então ele veio para os acidentados, somos nós, porque ele pagou os 2 dinheiros. A palavra e a revelação da palavra. E quando ele veio, ele enviou um profeta, tudo que estava faltando ele completou. Somos um povo que conhecemos a palavra na sua totalidade. Quem não conhece, porque é preguiçoso, porque quem lê, conhece. Então vamos ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Livro de Números 17. Todos acharam? Eu vou esperar você achar, porque a minha esposa me corrigiu que eu leio e as pessoas não achou a passagem ainda, então eu vou ter mais paciência agora. Eu quero falar contigo, irmão João Batista. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então vamos ler. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, toma dele uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas. Escreverás o nome de cada um sobre sua vara. Porém,
o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, sacerdote. O nome de Arão seria Levi, a casa de Levi, porque ele era de Levi, Levítico, ele era sacerdote. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, e com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, todos os seus maiorais deram-lhe cada uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. Eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Senhor Jesus, esta vara andou por 40 anos nas mãos de Moisés. E Jesus disse, eu sou o tronco, e esta vara tem que estar ligada em mim para receber vida das raízes. E se ela não estiver ligada em mim, ela não poderá dar fruto. Mas se ela estiver ligada, tudo que está em mim, esta vara terá. Ó Deus, estamos nesta noite reunidos para uma noite de comunhão. E, Senhor, somente o Espírito Santo pode nos dar. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar, esclarecer, abrir o entendimento de cada vida que se encontra ouvindo esta palavra. Onde quer que seja, não importa se esta palavra está chegando a ti e você tem desejo na alma de conhecer profundamente os mistérios dos 7 trovões, da abertura da palavra, certamente algo está dentro de ti, colocado por Deus, para produzir exatamente o que a palavra tem prometido para este tempo, para este dia e para esta hora. Ó meu Deus, estou dando tudo que sei e tenho, Pai. E sei que isto ainda é muito pouco, mas o pouco que o Senhor tem me dado, estou trabalhando para multiplicar esses talentos, para que a sua igreja esteja preparada para sair da terra. Ó Deus, eu oro, Senhor, estamos num tempo que grandes coisas irão acontecer repentinamente. O Senhor não vai ouvir nenhuma explicação. Tudo o que Ele tinha no céu, Ele deu a nós nesse tempo, para nós termos, Senhor, a bem-aventurança, a adoção, a pedra angular, para irmos embora. Senhor, assim como Abraão foi mudado, de uma maneira surpreendente, ele não esperava por aquilo, mas quando o Senhor veio em carne na casa de Abraão, era o tempo da sua mudança. O Senhor tem vindo em carne entre nós, é o tempo da nossa mudança. Senhor, abra a sua palavra e nos ajude nesta noite, te suplico no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar.
Bem, eu vou tentar falar, né? Vou tentar, que é a coisa mais difícil eu ficar quieto. Mas eu vou tentar nessa tarde falar, tá? Em vez de eu pregar, vou deixar a explosão para amanhã. O Senhor sabe como cuidar das coisas, né? Eu não recomendo minha mensagem, quem recomenda é o Espírito. Escute a mensagem que eu preguei ontem. A não ser que a pessoa seja uma analfabeta de pai e mãe mesmo, sabe? Para não entender aquilo ali, né? Deixa eu dizer uma coisa, e nós vamos ler algumas escrituras. Lá no capítulo 5 do livro de Gênesis, se você pegar Gênesis capítulo 3, tá? Aqui exatamente 3:3 de Gênesis, capítulo 3, até o versículo 6. E você ir lá em São Mateus, capítulo 4, você vai encontrar a mesma escritura. Em tempos distantes, a mesma escritura. Tudo que Satanás ofereceu para Eva, e Eva caiu, ele veio em São Mateus 4 e ofereceu para o Senhor aquilo. E tudo que ele ofereceu para o Senhor, ele também ofereceu para o irmão Brana. Riqueza e fama. Ele podia ser o maior pastor do mundo, ter a maior igreja do mundo. E ele disse: prefiro ficar na beira de um riacho, comer pão e deitar sobre a minha barriga, mas nunca irei comprometer a palavra. Esse é o nosso pastor, William Branham. E na era de Laodiceia, se você ler a era de Laodiceia na Bíblia, você vai encontrar que ele fez a mesma proposta. E Laodiceia mordeu a coisa. E ela tomou a coisa. Ela hibridou a palavra, ela morreu pela soberba dos olhos, ela morreu pela soberba da vida e pelas concupiscências da carne. Por isso ela morreu. Laodiceia está morta desde 1956. É só você ir na mensagem do profeta intitulada O Julgamento da América. Como é que é o nome da mensagem? Um juízo sobre a América. Esqueci o título. Exatamente naquela mensagem, ele fala, é a última oportunidade para a América. Ele pregou em 56 aquela mensagem. Então, você, nós tivemos uma oportunidade. E Deus pôs na nossa mão a mensagem do sétimo anjo. O que nós iremos fazer com ela é um problema individual. A nossa atitude para com a palavra, para com a mensagem. A nossa maneira de viver, o nosso respeito pela mensagem, o nosso respeito pela palavra, o nosso respeito por nós mesmos como cristãos. Agora, Deus não tem nenhum respeito por aqueles que violam a sua palavra. Ele não tem respeito por Balaão, nem por Caim, e nem por Judas. Ele não deu satisfação a estes homens. Agora, é coisa para se pensar, né? Por quê? Por que eu teria companheirismo com uma pessoa que não crê na mensagem? Por que eu iria na casa dessa pessoa e a convidaria para caminhar comigo? Se alguém faz isto, quero dizer com todas as letras,
que você está entrando num caminho errado. E se você for um filho, Deus vai requerer isto. Por que eu sairia da minha igreja, tá? Iria ter companheiros lá em Franca. Falou Franca, já sabia do que se trata, né? Por que eu iria fazer isso? Qual o meu objetivo? Se não crer, se nós não podemos ler a Bíblia junto, se nós não podemos ler a mensagem juntos, então não tem motivo para caminhar com essa gente. Eu devo ter companheirismo com vocês, ou com qualquer outro que crê na íntegra na palavra, como Deus abriu a palavra para o profeta. É com isso que nós devemos ter companheirismo, porque nós vamos edificar, ser uma ajuda um para o outro. Nós vamos ler e vamos meditar, nós vamos conversar em concordância. Isso traz o Espírito Santo em nossas reuniões, em nossos assuntos, em nossas conversas. Mas quando nós estamos conversando que há um choque doutrinário, você pode ter certeza, pode ser muito bonitinha a sua reunião, pode ser muito bonitinho o seu companheirismo, mas não tem nada de Deus naquilo. Posso provar isso nos dias de Balaão, posso provar que Caim matou seu irmão Abel, posso provar que Judas vendeu Jesus, tá? Posso provar que Coré, lá no deserto, olha, Coré não era brincadeira, Coré, Datã e Abirão. Eles não eram qualquer coisinha, não, eles eram israelitas. E na verdade, ele era sacerdote, ele era levita. Leia para você ver a descendência de Coré. Ele era levita, e ele pregou uma mensagem lá no deserto. Sabe o que ele fez? Olha, gente, você pregar uma mensagem e atrair 250 homens líderes, o camarada tem que ser bom. Tem que ser bom. E por isso, e nem por isso ele tinha a verdade, ele tinha uma mentira, um engodo. Ele chegou, levantou contra Moisés, pregou uma mensagem no arraial e congregou 250 cabeças dos maiores dos 2 milhões que estavam no deserto. E reuniu 250. Tomou incensário na mão, pôs incenso no incensário, pôs fogo no incensário, e Moisés ficou só olhando. Moisés não abriu a boca. Ele fez tudo aquilo. Se vai dar certo, a coisa, Israel vai voltar. E o Mar Vermelho vai abrir o contrário, eles voltam lá para o Egito. Aí Moisés disse: Senhor, se na verdade o que eles estão fazendo é contrário à sua palavra, desde que existiu o homem na terra, o Senhor vai fazer uma coisa aqui que o Senhor nunca fez. Eles colocaram fogo, incensário e adoração, e oferecer sacrifício a Deus. Quando eles colocaram fogo no incensário e formaram, e colocaram em ordem para voltar, de repente a terra sai debaixo deles. De repente eles não têm mais apoio no pé. A terra abriu e desceram 250 sacerdotes. E Deus fechou a terra. Acabou o problema. Se Deus pôde abrir a terra e tragar essa gente nos dias de mar, onde eles estavam? Eles não estavam numa denominação, eles não estavam numa organização religiosa, eles estavam com o mensageiro da hora. Eles estavam com a mensagem na mão, e a mensagem era, Moisés era o mensageiro do dia, amém? Quer dizer, como que sai uma cria ruim do meio de um povo santo? E saiu.
Como que sai uma coisa ruim dessa? E daí? E tem saído tanto do nosso meio. E Deus abriu a terra e sepultou eles. E dali por diante, aquela congregação de Moisés, que era 2 milhões, devia pensar um pouco mais, era 2,5 milhões, tinha que pensar um pouco mais. O que Deus tinha feito seria para eles ouvir Moisés, sabe, na ponta do pé, colocar a mão no ouvido, escutar cada palavrinha de Moisés. Mas eles fizeram? Ou eles se rebelaram? Porque ele deixou, Coré deixou um espírito no arraial. Coré e Datã e Abirã deixou um espírito da congregação. E aquele povo foi rebelde com Moisés o tempo todo. O profeta disse, no 3º selo, se Deus descesse em nosso meio, como ele descia nos dias do irmão Branham, na plataforma, e levantasse os mortos, e olhos fossem criados, como nos dias do profeta, e paralíticos andassem, você pensa que o seu filho ia se converter? Você pensa que a sua filha ia se converter? Eles não dariam a mínima atenção para isso. Vivemos num tempo que o povo quer tudo menos Deus. Eles não querem nenhuma interferência da palavra. Por quê? Por causa da origem deles. Uma estrela caída não pode ser uma estrela que tem uma teofania para a tua alma subir naquela ressurreição. Uma estrela caída, isso é estrela caída e nuvens sem água. Vocês querem ler isso? Só abre em Judas, Judas, versículo 13. O penúltimo livro da Bíblia diz assim, ó: ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Quer dizer, sujeira do mar, a espuma, ou escuma do mar, como diz a Bíblia, tira toda a sujeira e põe para fora. Mar é povos, o veneno que eles estão exalando, essas denominações. Aí ele diz, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Deus levou Enoque, arrebatou Enoque, mas Enoque profetizou, ele viu milhares vindo com o Senhor. Agora, se você ler o livro de Gênesis, capítulo 5, é muito interessante o que Deus fez. No capítulo 5, no versículo 22, a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Aqui é o capítulo 5. E você escuta o irmão Branham dizer que Noé vigiava Enoque. Mas se você vê, de Enoque a Noé tem muitos anos. Vigiava a vida de Enoque. Tá? Porque eu não vou ler aqui, fazer a leitura toda, mas se você somar os anos, é muito distante. É cerca dos 300 anos. E você vê que no capítulo 6,
que acontece? Deus tira Enoque, no capítulo 6, começa a corrupção geral do gênero humano. Se trouxermos hoje isto, apareceu toda a sujeira do mundo quando o 6º selo foi aberto. Porque o 5º selo foi almas debaixo do altar, os judeus martirizados. O 6º selo, a corrupção do mundo. Mas quando você chega aqui, Deus anuncia o dilúvio a Noé, ainda no 6º selo, anunciando, Noé pregando a mensagem dele. E o Senhor Jesus falou da mensagem de Noé. O Senhor Jesus falou da mensagem do Filho do Homem, dos dias de Noé. Ele não cita Abraão, ele cita os dias de Ló. Tudo estava nas vésperas da destruição. Mas quando você chega no capítulo 7, Noé entra na arca com a família. 5, Enoque vai embora. 6, a corrupção do gênero humano. E o 7º, Noé entra na arca. Nós passamos por todas estas sombras, passamos por todos esses tipos, estes presságios. Agora, nós chegamos aqui, bem na posição, no capítulo 7 de Gênesis, e você encontra que o 7º selo, a arca desceu na terra. O 7º selo foi a presença de Jesus Cristo. Enquanto as pessoas estão procurando por Cristo, o irmão Brana disse, ele quis ser fotografado, ele quis ser visto, para que não haja escusas, para que não haja ninguém neste mundo que diz que não sabia. Ele foi fotografado. Deus quis deixar aquele observatório, aquelas câmeras, focalizá-los e fazer fotos dele. Deus quis, se Deus não quisesse, ele não fazia. Fez aquilo para testemunhar. Prova científica, prova natural. E quando ele é fotografado, ele abre a palavra. Agora o ministério está mudado. Agora é outro ministério. As eras encerraram. Aquele tempo passou. Agora o Senhor Jesus veio pessoalmente tratar com seu profeta e revelar os mistérios que estava escondido desde antes da fundação do mundo. E Deus tira o seu profeta, o leva para casa, e agora ele se encarna. Ele deu carne a esta mulher. Adão deu carne a Eva para produzir a semente, trazer cada filho. E ela falhou, mas essa que está aqui não vai falhar. O Senhor deu carne à sua alma para a palavra se manifestar em plenitude nessa igreja, como Deus se manifestou nos dias do irmão Brana, como Deus criou aqueles esquilos, levantou aquele peixinho da morte. Esse mesmo Deus prometeu que vai realizar a mesma coisa através dela, porque ela é Ele nesse tempo. Pode ser que alguém não creia desta maneira, tá? Que fica aí conjecturando, pensando outra coisa, conjecturando, em vez de pregar e preparar o povo para ir embora, tirar o restinho do mundo que está na igreja, fica aí com conversa amarela com o povo, inventando doutrina infundada na mensagem. É uma perca de tempo. Perda de tempo, quer dizer. É isso. Eu não estou no púlpito para perder o meu tempo. E não quero que o meu povo perda o seu tempo. Que vocês saibam que o que está na mensagem, da maneira que Deus tem trazido a nós, tem saído desta plataforma.
tem saído pela boca do seu pastor, para que você saiba o dia e a hora que estamos vivendo. Você acha que aquela profecia da América impactou o povo da mensagem? É só você dar uma olhadinha nas redes sociais, você vai ver como mudou o povo, né? Como mudou o povo. Ficou pior. Está faltando. Ah, está aqui. Ficou pior. Você pensa que eles estão preocupados com essa profecia? Eles leram como se lê um livro assim. Um livro de história. O irmão Bruna falou. Eles não estão nem aí. Porque se estivesse preocupado com o arrebatamento, eles arrumariam, acertariam suas vidas e deixavam de tolice. Tem pessoas que estão perdendo rápido por uma ninharia. Por uma ninharia. Bem, eu falei da vara, né? Então é melhor te entrar nisso, tá? Primeiro, vou pegar a Era de Pérgamo aqui, um pouco, né? Para a gente meditar sobre isso. 154, Pérgamo. Deus não tinha qualquer respeito por aqueles nicolaítas. Não tinha qualquer respeito com eles. Porque nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 4 animais. Tem o leão, tem o boi, tem o homem e uma águia voando. São os 4 evangelhos. E nesses 4 evangelhos são 4 querubins que guardou o caminho da árvore da vida por todo o tempo. Aqueles querubins que você lê são os mesmos representados por esses 4 evangelistas. Eles guardaram o caminho da árvore da vida até que a palavra se encarnasse e a palavra sangrasse para abrir o caminho da árvore da vida. O caminho da árvore da vida, que é Cristo, foi aberto. Aqueles querubins foram tirados do portal do jardim, para que cada eleito voltasse ao seu lugar, à sua origem. Agora, a outra árvore da ciência do bem e do mal está bem diante de nós. É só você dar uma olhadinha nas igrejas, uma olhadinha na política e uma olhadinha no comportamento dos seres humanos. Você vê que a árvore da ciência do bem e do mal também está florida, está dando seus frutos, prontinha para ser queimada. Se esta árvore está pronta para ser destruída, esta outra árvore, árvore da vida, que o caminho foi aberto pelo sangue de Cristo, e só passamos a entender, a compreender isso com a abertura da palavra. Se Deus não abrisse a palavra, a porta, o portal do Éden estava fechado. Se Deus não abrisse a palavra, nós tínhamos a porta fechada para aquela manhã de ressurreição. Nós tínhamos a porta fechada para o grande e tremendo batismo do Espírito Santo. Nós estávamos batendo na porta, e na porta errada. Mas quando Jesus morreu no Calvário, aquela porta foi aberta para cada eleito retornar para o jardim. Não pense isso geograficamente, não. Pense numa coisa: esse jardim do Éden é a sua alma, é o seu coração. E Deus, no frescor da tarde, no tempo da tarde, Ele desceu, entrou nesse jardim. Ele não podia entrar nesse jardim enquanto ele não sangrasse no Calvário. Ele não podia entrar dentro de ti e fazer de ti um filho e uma filha de Deus, e te encher com o Espírito Santo, te encher da ressurreição dele. Mas quando ele morreu no Calvário e o seu sangue foi derramado,
perdoado, o caminho foi aberto. Agora ele pode descer na sua casa e morar na sua casa e falar na sua casa. Esta casa somos nós, o jardim de Deus florido nesta hora. Você é o jardim que Deus habita. Nesse jardim tem flores das mais belas e tem o melhor perfume. Não tem o nojento do diabo. O diabo exalando a sua carniça, exalando suas doutrinas nojentas, enganando as pessoas, enganando todo mundo religioso. Satanás nunca vai bater na sua porta. Ele nunca vai achar essa porta. Essa porta quem abriu foi o Cordeiro. E só os lavados no sangue dele entra por esta porta. E quando ele entra é para comer do fruto do jardim, que é toda a palavra. Por isso esses mistérios tinham que ser revelados na voz do sétimo anjo, para que a igreja tivesse o caminho de volta para casa. Passamos por esses longos tempos. Passamos desde 1963, houve um silêncio no mundo, surgiu a doutrina do arco da velha por todos os lados. Mas para quem conhece a história e viveu na pele a história, teve presente, Deus começou a soprar o vento do céu no ano de 2000, isso foi enchendo a igreja, isso foi nos trazendo na posição, aí parou a tonteria de que o arrebatamento sai de um lugar geográfico. Eu quero que você mostre que o arrebatamento sai de um lugar geográfico, o arrebatamento sai de ti, da tua alma, é daí que vai sair, não é lá do centro-oeste. Veja, aí parou a tonteria. Aquele homem é um grande pregador e é o profeta do irmão Branham. Eu quero ver se esse pessoal pregaria o que eles pregam hoje sem o irmão Branham. Descarado, que prega uma mensagem e dá a mensagem para o povo, fala que é dele, depois você descobre que é do irmão Branham. Isso é papel de homem cristão. Vocês foram poupados disto. Não vou citar o nome dele porque eu tenho ética. Estou arrebentado isso aqui agora. Pregando uma mensagem poderosa no púlpito, depois acaba de pregar, passa a mensagem para a igreja inteira, a mensagem é minha, depois você descobre que é do irmão Branham. Foi só uma cópia. Corajoso, né? Imitador barato. Prega suas convicções, vá num canto, chore um pouco, até Deus te dá a mensagem. Você não vai conseguir nada de Deus, se você não tiver vontade, tiver desejo de acertar a coisa. Você tem que arrancar tudo da mão do diabo primeiro, tá? Isso é para formar um caráter na igreja. Isso é para formar na igreja uma igreja de luta, uma igreja que tem labor, que tem trabalho, uma igreja que tem marcas do Evangelho, uma igreja que carrega as marcas de Cristo, uma igreja que tem o caráter de Cristo. Amém! Não é uma igreja leviana que se vende por qualquer coisa aí. Mas se vende por uma coisa enferrujada, que não vale nada, mas se vende. Olha, nenhum homem verdadeiro quer se apresentar na mídia, bem fotografado, fazer uma Photoshop. Tirar minhas velhas rugas aqui, né, irmão Jorge? O que você acha? Tirar essas rugas todas que eu tenho, né? Fazer um Photoshop. Olha, está cheio deles aí, né?
a minha cara é essa mesmo. Agora você não conhece a do céu, né? Mas se você estiver lá, você vai conhecer. Como eu irei conhecer a sua cara lá. Amém? Essa aqui é isso mesmo. É velha. Tem 70 anos que ela está em existência. Este velho coração, o seu velho coração, nasceu para ser abrigo de Deus. Para trazer o céu aqui dentro. Para Deus mover sobre você. Eu não suporto um crente quieto. Eu quero ver um crente saltar na presença de Deus e glorificar pela tremenda salvação que Ele enviou. Amém! Aleluia! Não bate palma na mensagem, né? É verdade? Não grita na mensagem. Mas se você estivesse lá torcendo para o Palmeiras semana passada e não fosse um cristão, você fazia um barulho do diabo. Bebia umas cachaças, né? Fazia uma fumacinha estranha, né? E gritava igual um bode velho. Mas aqui nós estamos louvando o Senhor. É uma comparação tosca, mas não deixa de ser uma alerta. Deixa eu continuar, senão não chego a nenhum aqui hoje. Deus não tinha qualquer respeito por aqueles nicolaítas com seu PhDs. Todas as suas organizações e o melhor do que se podia jactanciar o homem. Mas ele teve respeito para com Israel, porque eles tinham a palavra vindicada entre eles. Deus respeitou Balaão, Deus respeitou Coré, Deus respeitou Ló, meteu fogo em Sodoma, queimou o lugar que ele morava, mas Deus respeitou Israel, porque tinha um profeta que parou na brecha por Israel. Quando Deus disse, sai da frente de Moisés, eu vou varrer essa geração e formar outra, Moisés parou na brecha e disse, comece por mim, Senhor. Deus amou e respeitou Israel pela mensagem que eles carregavam. Deus te respeita, Deus te ama pela mensagem que você carrega. Você transporta a maior mensagem divina. Você carrega todo o céu dentro de você. Está na sua alma. Todo o poder que fez o céu e a terra. Todo o poder no céu e na terra, embaixo da terra, está nela. Na sua boca, dentro de ti, no seu coração. É isso que a noiva é. Ela é Cristo nesta hora. Ela manifesta Cristo nesta hora. Para mostrar isto, o profeta está dizendo aqui, ó. Mas ele teve respeito para com Israel, porque eles tinham a palavra vindicada entre eles. Certamente Israel não parecia muito polido. Eu não sou nadinha. Tendo acabado de vir do Egito, e uma fuga precipitada, mas de qualquer forma era um povo abençoado. Tudo que aquele povo conhecera por mais de 300 anos eram rebanhos, acampamentos de tendas, e uma vida de escravidão em contínuo temor da morte sobre os egípcios. Mas agora ele estava livre. Ele era um povo abençoado pela soberania de Deus. Certamente Moabe olhava lá embaixo sobre o povo. Todas as outras nações também o fizeram. Organização sempre olha para baixo sobre o desorganizado, até pela determinação trazem-nos a uma organização, ou então os destroem. Quando
não querem vir, eles destroem. Agora veja, Deus olhou para baixo, lá em Número, capítulo 23, versículo 9. Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, entre as gentes não será contado. Este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Não é contado entre os ímpios, não é contado como fala gente, gentil, paganismo. Esse povo não será contado. Deus olhou lá de cima e viu aquele povo que saiu do Egito, não conhecia nada, não sabia de nada. Aquele povo era escravo, servia a Faraó, 300 anos de escravidão. Mas o Senhor tirou aquele povo para fora, abriu o mar e pôs aquele povo a caminho da terra. Eles foram rebeldes, porque tinha uma natureza neles de rebeldia, aonde eles foram criados, e estava tudo misturado. 400 anos a coisa misturou, mas tinha sangue puro lá no meio. Tinha Caleb, tinha Josué, tinha sacerdote de sangue puro, em meio de um povo que era híbrido, porque hibridizou 400 anos no Egito. Mas Deus respeitou aquele povo, mandou um profeta e tirou aquele povo para fora. Deus enviou um profeta para tirar um povo para o seu nome, para a sua igreja, para a ressurreição do último dia, para chamar os mortos que estão lá durante as eras, na sexta dimensão. Chamou esta igreja entre todos os povos da terra. Deus olhou para baixo do cume do céu, olhou e te chamou para fora, por você respeitar a mensagem, amar sua mensagem, amar este profeta. Deus te chamou porque sabia que você era capaz de amar a palavra e guardar a palavra. Deus sabia. Eu não me conhecia, mas o Senhor me conhecia. Eu não sabia onde eu ia parar, mas Deus sabia do meu paradeiro. Entendeu? Agora vamos chegar mais perto do assunto. Eu vou voltar lá já. Poder de Deus para transformar. Oh, estrelas vagantes, você com desejo em seu coração, você tem que ter isto, ou você não estaria sentado aqui nesta manhã. Estrela vagante. Eu acho que eu tenho uma mensagem gravada aí, umas 2 semanas atrás, que eu falei das estrelas. E Judas falou de estrela caída, estrela vagante, que não guardaram o seu principado, que não estava no princípio. Eram estrelas? Eram. Mas quando essas estrelas atingiram a terra, para se encarnar foram demônios. Era cananita, caimita e toda essa raça toda que veio na terra. Mas tinha estrela que nunca caiu, não poderia cair. Eu vou explicar isso com poucas palavras. O grande Deus, que era apenas Deus, e ninguém o conhecia, esse Deus tinha pensamentos. E para expressar esse pensamento, ele formou-se uma grande luz, que é chamado pela teologia de o Logos. Quando fala o Logos, é quando você pode ver Deus. O pilar de fogo era o Logos, que saiu de Deus e veio em nosso meio, que foi no caminho de Damasco. O Logos que veio para guiar Israel. A presença de Deus, o Logos. E aquele Logos se desprendeu. E quando aquele Logos se desprendeu, saiu, se manifestou.
Então, aquilo, saiu estrelas daquele logos, saiu fagulhas daquele logo. Por isso que o profeta disse, uma gota de água do oceano, você tem as químicas do oceano. Se você é uma estrela daquela que saiu de Jesus Cristo, que ele era o Logos, você tem a natureza dele. E aquela estrela tornou-se um corpo teofânico. Um corpo teofânico. E que ficou aqui na terra desde que a terra existe. Você não começou ontem, não começou no seu avô, no seu bisavô, no seu tataravô. Você começou lá. Mas você estava aqui na terra. Se entrássemos em Gênesis agora, você via que a terra estava coberta de água. E Deus enviou um vento, tirou as águas da terra. E você estava nessa terra. O corpo de Cristo estava nessa terra. O corpo de Adão estava nessa terra. Mas lá tinha alguém te representando. Você nasceu como mortal. Você nasceu pela hibridação. Nasceu pelo sexo. Mas dentro desse pó, dentro deste lodo, tinha um geis de vida, amém, que estava na eternidade, que é a sua alma tem vida, a sua alma tem consciência, a sua alma fala, a sua alma canta, a sua alma prega, a sua alma regozija, não é a sua carne que está alegre, é a sua alma que está alegre, amém. Não é o homem que se alegra com Deus, é a alma que veio de Deus. Agora, aquela teofania, aquele logos que saiu, aquele pedaço da estrela que saiu, que formou lá na eternidade um corpo, aquele corpo te representa. Se você visse a sua teofania, você se identificar com ela. Sem sombra de dúvida, é aquela teofania, como o Espírito de Deus pairava sobre a terra, a pomba arrulhava sobre a terra, porque tinha vida na terra, que tinha que subir da terra. Por isso o Espírito Santo veio sobre esta terra, e começou a arrulhar, e começou a te rodear, e você estava na terra, e aquela pomba ficou ali, arrulhando, até que você desprendesse da terra, até que você saísse e encontrasse consigo mesmo. Encontrar esta mensagem, encontrar a palavra, é encontrar consigo mesmo, porque você está na Bíblia, tanto quanto está Moisés e Abraão, tanto quanto está Cristo na Bíblia, você está lá na Bíblia. E Deus queria te tirar dessa terra, te levantar acima disso, fazer você conhecer a sua origem, a sua paternidade, conhecer o seu DNA, saber quem está habitando aqui, a sua natureza. Então ele foi no Calvário e pagou o preço, banhou a terra de sangue e te chamou para fora. Essa é a igreja do Deus vivo, que estava com ele na eternidade. Por isso, quando você fala de estrelas, então você fala, olha para cima, Abraão, você pode contar as estrelas? Não posso contar. Olha para o mar, também não posso contar os grãos de areia. Assim será a sua descendência. Só que Abraão teve 3 mulheres. A primeira foi Agar, que trouxe um selvagem. Depois veio o filho da promessa, que é Isaque. Depois ele casa com outra mulher, a terceira mulher de Abraão, Quetura. Abraão era novo, tinha sido mudado, mas a mulher era velha. E os filhos de Quetura não herdaram nada. Herdaram nada. Ismael não herdou nada. Isaque herdou tudo. Agora você lê que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo que Cristo herdou, você é co-herdeiro com Ele. Ele ressuscitou dos mortos, Ele ascendeu ao céu, essa é a sua herança.
ressuscitar dos mortos, ascender ao céu. Ele está sentado no trono de glória, não tem ninguém além dele. Então você sentará no mesmo trono, porque você herda com ele o trono. Você herda com ele o trono. Se as pessoas parassem um pouco, raciocinassem, meditassem e orassem para descobrir quem elas são, ela não tinha medo de nada, ela não seria uma pessoa amedrontada, você saberia escolher as coisas para você, você saberia se comportar, você não ia misturar com o diabo nunca. Se eu chegar num lugar, o irmãozinho dessa igreja aqui, muito abençoado, gosto muito dele, ele foi numa reunião aí, reunião de nível nacional, só de jovens, mas era um tropé, rapaz, era uma briga, tinha linha doutrinária para todo lado. Eu vou embora daqui, porque a coisa aqui não tem atmosfera para um cristão ficar aqui, saiu fora. Você não tem liberdade para falar tudo que eu falo para chocar com o outro. Então deixa de lado. Você pensa, você não deveria perder tempo com ninguém que crê diferente. Você não deveria perder tempo com essa gente, não caminhar com ela, não ter companheirismo com ela. Porque eu creio que aqueles que me escutam não são legalistas. Você tem liberdade. E quando você dá liberdade para a pessoa, você vai saber quem ela é. Se você prende, você não sabe quem ela é, porque ela está presa à circunstância. Mas dê liberdade para ela, ela manifesta o que está dentro dela. Pois bem, eu estava lendo aqui, eu virei a página, eu perdi a página, sabia? Não tem problema não, eu vou lá. Assim. Olha, agora observe o que aconteceu. No jardim do Éden estava a economia inocente de Deus. Aquela foi uma das dispensações. A primeira dispensação era inocente. O povo não conhecia nenhum pecado. Eles não sabiam nada sobre o pecado. Ambos, Adão e Eva, estavam nus. Porém, eles estavam escondidos de sua nudez através do véu do Espírito Santo sobre suas faces. Eles nunca souberam que eles estavam nus, de modo algum, porque eles estavam escondidos, pois o véu de Deus estava em suas próprias mentes. Eles não sabiam o que era certo, o que era errado. E ambos ali de pé, nus, mostrando que o conhecimento ainda não havia chegado para eles. Que eles estavam nus, o casal estava nu e não sabia. Agora, esse é Laodiceia. Laodiceia, ela está nua e não sabe, coberta por um véu de concupiscência, de desejo. Diga para uma mulher nua na rua que ela está nua. Diga para uma igreja que ela está nua. Eles nunca irão ver isto. Então era a dispensação da inocência. E o que o diabo fez foi romper de um lado para o outro, tirar o homem da inocência e jogar para o conhecimento. Agora ele sabia, conhecia o seu corpo. Agora ele se estranhou, sentiu que estava nu. E quando o Senhor o procurou no jardim, eles esconderam do Senhor. Tá? Aí vem a santa interrogação. Mas agora Deus tomou um cordeiro inocente, com a sua pele cobriu a nudez do casal. Pôs o casal para fora. Aquele cordeiro morto era uma mensagem que o Senhor estava dizendo: vocês vão voltar aqui. Vocês irão voltar. Esse cordeiro
que morreu inocente em lugar de vocês, que a pele dele os envolveu, é uma mensagem que você vai voltar exatamente aonde você caiu, vou te levantar. E aqui está esta igreja que está voltando, porque aquela igreja do Éden, aquela igreja do Pentecostes, toda essa trajetória termina nessa igreja. Ela está voltando para o seu lugar. Agora, Jesus, ele não tinha uma pequena mácula. Ele era o verbo, a palavra pura. Deus tomou no ventre de uma mulher pecadora e pôs um homem sem pecado lá. Só aí você pode imaginar o soco que o diabo levou. Tomar uma mulher pecadora e colocar exatamente um homem no ventre dela sem pecado. Agora, por isso que o sangue da mãe não mistura com o sangue do filho. Por isso que o sangue de Maria não tinha nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, tá? Por isso que o fôlego dela não tinha nada a ver com ele. Quando ele saiu do ventre de Maria, ele saiu a palavra limpa e pura, inocente e com poder em suas veias para destruir toda a obra do diabo. Esta inocência foi lá no Calvário e morreu por cada um de nós pecadores. Ele tomou a inocência dele e colocou em ti, colocou em nós. Agora quando Deus olha para você, te observa, Ele não pode ver nenhuma mancha, nenhum pecado, nenhuma condenação aí, porque Ele não está vendo essa carcaça, Ele está vendo Cristo, que é inocente. Isso te dá a chance de voltar para o seu lugar, isso te dá a chance de entrar pelos portais da Nova Jerusalém, entrar pelos portais do Éden. Isso te dá chance para voltar à sua origem, voltar ao homem que você sempre foi diante de Deus. Isso te dá chance de você estar no arrebatamento, de estar naquela ressurreição daquela manhã. Isso te dá chance de nesta noite você tomar uma decisão. Amém. Por quê? Quando a inocência dele te cobriu, Deus respeita o sangue do Filho. Deus respeita o sangue. Ele olha no sangue e diz: não vejo nenhuma culpa. Senão a samaritana estava bem complicada, né? Senão aquela igreja de Pentecostes estava toda enredada, não estava? Mas eles sabiam que eles não tinham pecado. E eles não tendo pecado, eles podiam falar como o Cordeiro falou. Eles não tendo pecado, eles podiam manifestar a palavra em seu poder. Por isso que Pedro mandou o paralítico andar. Por isso que Paulo levantou aquele homem morto chamado Eutico. Por isso que Paulo tinha uma comunhão pessoal com Deus, porque ele sabia que tinha algo que separava ele, e que o pecado dele não chegava diante de Deus, e que Deus vinha falar com ele, e não via Saulo, mas via Paulo, o homem sem pecado. Deus vê um homem sem pecado, uma mulher sem pecado, prontinho para ser raptado. Estou só abreviando isso. Deixa eu só achar outro texto aqui. Até aqui. Ah, estrela, né? Estrela. Você tem que ter isso, ou você não estaria sentado aqui nesta manhã, ou seja, na tarde, à noite. E você não estaria nestas igrejas e auditório e lugares que você está através da nação. Se algo não tivesse nem mesmo te trazido ali, alguém falou com você, não vá mais adiante. Há uma lavagem da água pela palavra que te fará branco como a neve. Ó filhos de Deus, ouçam, não fiquem naquela deformidade, que é o pecado. Saia dela. Abraão creu em Deus e chamou tudo contrário. Você diz: como que ganharei o pão?
Como farei isto? Isto é problema de Deus. Como que meus sócios me rejeitarão? Deus disse: aquele que deixar seu próprio pai e mãe, esposa, maridos e lares, casas, eu lhes darei lares e casas, eu lhes darei pais e mães, irmãos e irmãs neste mundo, e a vida eterna no mundo que há de vir. É uma promessa, amigo. Aquilo tem que ser regado. Cada promessa de Deus que Deus faz, acontece. Cada semente de Deus é uma promessa. Deus falou isso. Acabou. Jesus não estava colocando os discípulos contra a parede, não. Isso é coisa séria para se pregar num tempo de tantos direitos na terra. Deixar pai, mãe, filhos, deixar tudo por amor de mim. Eu vou te dar o dobro aqui e a vida eterna lá. Tem pessoa que não abre a mão nem de um minuto. Como vai abrir a mão da família inteira? Quantas pessoas sentou nesse banco, foi lá naquele tanque, lá se batizou, depois o marido deu uma ordem, ela sumiu da igreja e nunca mais apareceu. Esse tipo de gente nunca vai estar no céu. Deus envia uma prova para ver como você vai se comportar. E quando você não tem uma porta, nem para frente, nem para trás, nem aos lados, pare, espere. Ele é a porta. É que você não está vendo a saída. Pare, ele vai ser sua saída. Pastor, isso é verdade? Está na Bíblia, está na mensagem. Tá? Isso não é conto de fada, isso não é história, isso não é livro poético. Esse não é livro para encorajamento, não é filosofia. Tente deixar tudo por Deus, tudo aquilo que lhe incomoda ser um cristão. O que cruzou o seu caminho que fez de você uma vaca roceira? Perdoa a expressão, vaca roceira na minha terra é a vaca que pula em cima da cerca. Não é isso? Quem que é da roça aqui? Uma marcha. Você não é da roça, não, Moisés? Vaca roceira, aquela vaca que pula por cima da cerca e vai comer o milho do vizinho. Essa é a expressão. Jorge, conhece a expressão? Não, você é da cidade, né? Você é intelectual. Está vendo um caipira pregar? Mas é isso. Torna-se rebelde. Rebelde contra a palavra. Arrazoa com a palavra. Discute com a palavra. Deus fica quieto. Ele não pode te ajudar. Mas quando a gente diz assim, Senhor, a jornada é longa. E os problemas são muitos. Mas nenhum deles irá me naufragar. Eu vou caminhar, eu vou em frente. Cada obstáculo, Deus te dará vitória. Mas se você, meu amigo, tiver uma condenação no seu coração, que você não guarda esta palavra, coloque sua barba de molho, viu? Deus não é responsável por aqueles que não guardam sua palavra. Agora eu vou entrar na vara, né, para terminar, senão vocês me mandam embora e eu vou embora mesmo. É bom ir embora? Você vai para Sorocaba ou vai para Itu? Vai para Sorocaba? Ah, tá, Sorocaba. Não quer mudar não, minha filha? Não quer mudar para Botucatu, não? Ela ficou quietinha, fez assim. Mora lá no mato. Tem pernilongo à vontade, tá? Não tem? Coisa boa, pernilongo, né? Você está cansado para dormir. Ou raça ruim. É do demônio aquilo, sabe? É do demônio. Agora vamos lá, minha gente? Isso é só para a gente dar mais uma embalada, né? Tudo bem com vocês aí? Amém? Vocês creem que o Espírito Santo está aqui? De vez em quando a gente sai assim um pouquinho fora, fala alguma coisa assim, para a gente se recompor. A gente está ficando velho, já não tem uma linha de raciocínio tão rápida, né? Mas quando a gente aproveita
O vento do céu, você embarca nele e vai voando. Amém? Então vamos lá. Aqui está. Porém, quando Jesus veio, ele veio como redentor ungido. Isso era tanto Moisés, como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra e toda a divindade corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do templo ter rasgado e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era ungido. Note, agora o véu em carne humana, a palavra prometida para esta era também tem de ser velada. Note, membros de igreja, amantes do pecado, pecadores, não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão deles não terem podido ver. Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual o cartão de companheirismo que ele tem? A que igreja ele pertence? Eu quero falar sobre isto hoje à noite. A qual igreja ele pertence, vê? E então, veja agora, a igreja que ele pertence, qual? Qual grupo? Que escola ele teve? Onde ele recebeu sua instrução? Bom, este homem nasceu de acordo com a tradição ou de acordo com a lenda dele aqui, pela redondeza. Este homem nasceu fora do santo matrimônio. Ora, ele sem dúvida, ele é do diabo. Veja, ele é do diabo. Ele nasceu fora do santo matrimônio e José simplesmente casou-se com ela para impedir que ela fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. Esse homem vem visitar e diz a nós sacerdotes o que fazer. E eis que estava Deus ali de pé, revelando essa palavra, clamando: Deus meu, por que me desamparastes? Os meus ossos, os mesmos cânticos que eles estavam entoando no templo, que Davi fizera para eles anos atrás, pertinente a Cristo. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, traspassaram-me as mãos e os pés. Eis que estavam eles ali de pé, cantando isso, e o mesmo homem morrendo na cruz. E quando eles terminaram, quando ele morreu, o Deus do céu, como ele fez no Monte Sinai, com fogo santo, e queimou aquele véu do templo de alto a baixo, rasgou. E o que eles podiam fazer? Olhar ali mesmo, para fora da janela do templo, no Calvário. Ali estava Deus, bem à vista, o sacrifício. Mas eles ainda não veem isso hoje. Deus, nesse último dia, tem rasgado essas tradições e trazido a palavra para esta era bem à vista. E ele ainda não a conhecem. Eles simplesmente não a conhecem. É tão simples.
é simplesmente tão simples, está tão longe das coisas do mundo. Agora, então, o véu, a carne humana, não, agora as pessoas amantes do pecado não puderam ver isso. Aquelas pessoas tradicionalmente religiosas, elas não puderam ver isto, porque ele era um homem, porque aquela carne humana escondia Deus. Meu último comentário: se ele tivesse sido uma grande coluna de fogo que descesse, veja, uma grande coluna de fogo tivesse descido e mostrado a eles aquilo que ele era esta grande coluna de fogo, eles poderiam ter crido nisso. Jeová tivesse andado por ali, então se eles pudessem tomar a coluna de fogo, Deus tomar a coluna de fogo e levá-la na cruz, eles sabiam, ali está Deus, porque Deus está num pilar de fogo, tá? É isso, eles não tinham dúvida. Agora Deus veio, desceu dentro de um homem, e todo aquele poder de ressurreição estava dentro daquele homem. A palavra Jeová, Elohim, atrás de pele humana, morrendo como homem, sem nenhuma ação, sem poder se livrar dos cravos, e nem dos gritos escarnecendo, ele não podia fazer nada. Ali dentro tinha algo que ninguém viu. Apenas um ladrão viu que dentro daquele homem tinha algo que ninguém estava vendo. Por isso ele confiantemente disse: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele respondeu: hoje estarás comigo no meu paraíso. Como que ele fala aquilo? Ele falou aquilo por um pensamento no intelecto? Não. Aquelas palavras que saiu do ladrão, saiu da alma eleita dele. Foi a alma do ladrão que falou, porque o intelecto o condenava. Mas quando a alma é eleita, ela reconhece o dia, reconhece a hora, reconhece o momento e se manifesta. Ele se manifestou, mostrou que estava dentro dele. E aquela vara de Arão, lá nos dias de Moisés, foi colocada atrás do véu, ninguém viu aquela vara mudar. Ela mudou de noite. Ninguém ficou lá assim, montou uma guarda lá, montou uma vigilância para ver. Olha, vou olhar, tem 12 varas aqui. Quem é a vara eleita aqui? O que vai acontecer com esta vara? Essa aqui é o lugar santíssimo. Eu vou aqui, vou observar. Ninguém viu nada. Cada vara correspondia a uma tribo, e aquela vara representava Cristo, que foi da tribo de Levi, o sacerdócio de Cristo, e ninguém viu a mudança daquela vara. Mas no outro dia, quando o sacerdote entra lá e abre o véu, aquela vara estava exalando perfume, aquela vara tinha beleza, aquela vara tinha folhas, aquela vara tinha vida, porque ela estava no lugar da ressurreição. E era a única vara que Deus escolheu. Deus escolheu esta vara, que é você, que é a noiva. E no tempo escuro que estamos vivendo, escondido atrás do véu, esta vara começa a reverdecer. Deus começa a enviar sua palavra.
E esta vara começa a se manifestar a natureza divina. Isso é o que estava dentro de Cristo que o ladrão viu. Ele viu a ressurreição. Pegaram aquela vara, levaram para a sepultura. Foi na escuridão da sepultura. Mas no terceiro dia pela manhã, aquele homem estava ressuscitado. Aquela vara tinha florescido para nunca mais voltar a ser humano de novo. Tornou-se um outro homem, Jesus Cristo ressuscitado. Aquele poder que mudou a vara de Arão, esta vara de João 15 que está aqui, você tem que estar ligado nele, recebendo dele, sem nenhuma interferência humana, sem nenhuma interferência do homem, nenhuma interferência teológica, nada. Você tem que estar ligado no tronco que suga a vida das raízes, e a vida de Cristo entra na igreja, e ela produz a vida de Cristo, ela produz a ressurreição de Cristo. Onde está isso? Escondido atrás do véu. Amém. Deus abençoe.